Na graça e na paz de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus, iniciamos mais uma live e hoje nós vamos falar sobre confessar. 1 João capítulo 2, versículo 23, que diz assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Olha, este versículo é um versículo muito importante para as nossas vidas. Este versículo é um versículo que nós entendemos que ele é voltado para confessar. Aquele que confessa o Filho está aceitando também o Pai. Aquele que rejeita o Pai também está rejeitando ao Filho. Pai e Filho, Deus e Jesus se resume em uma só pessoa. Se confessamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, o nosso Deus também está concordando. O nosso Deus está em concordância da mesma forma. Porém, se alguém negar Jesus Cristo, o nosso Deus também, ele será rejeitado por este alguém que negou ao Senhor Jesus. Olha o que vai falar 1 João capítulo 4, versículo 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes. Este versículo, ele se finda dizendo a seguinte mensagem: mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Olha, meus queridos, a palavra de Deus, ela não deve ser contraditória. Ela não deve que contradizer. Aquele que confessa a Cristo, ele está confessando também ao Pai. Porém, aquele que nega a Cristo está também negando a Deus, que é o Pai. Essas duas pessoas se unificam em apenas Deus, em apenas uma pessoa. E a Bíblia diz que aquele que não confessa que Cristo veio em carne, este terá um espírito de anticristo. Porém, aquele que confessa que Cristo veio em carne, este é de Deus. Pois o Senhor Deus não dá seu espírito a não ser por medida. Ele não dá o seu espírito por medida, Dizendo melhor assim, ele diz que quando ele dá o seu espírito, o espírito de Deus testifica com o espírito do homem, para que nós possamos compreendermos que somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 15, vai dizer assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Todos aqueles que confessar que Jesus é realmente o Filho de Deus, este Deus está nele e ele está em Deus. Mas aquele que confessa que Jesus não é carne, este já é o espírito do anticristo. E estes espíritos já têm se levantado diante da humanidade para enganarem. Tomem bastante cuidado com o espírito de anticristo. Sabemos nós que o anticristo, o espírito de anticristo, ele não confessa que Jesus Cristo se tornou carne. Ele não confessa que Jesus Cristo nasceu, cresceu, se desenvolveu
foi feito homem, né? E então, daí ele expirou. E através da sua morte, ele passou 3 dias no sepulcro, né? Ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos, ele sobe ao Pai, e antes mesmo dele subir, ele disse para os discípulos: eis que eu rogarei ao Pai, para que envie a vós um outro Consolador, para que onde você estiver, esteja junto com você. Este Consolador é o Espírito Santo. Ele testifica, né? Ele nos testifica para que nós possamos entender e compreender que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus, ela está voltada para confessar. Aquele que confessa o seu pecado e deixa de pecar, ele alcança misericórdia. E essa misericórdia é de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém.